Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conhecer a primeira manifestação literária em língua portuguesa, o trovadorismo. Eu sou a professora Marcela e eu te convido ao final desse vídeo conhecer um pouco mais sobre as cantigas trovadorescas. Vamos lá? O contexto histórico do trovadorismo é a Idade Média, e aí a gente tem que pensar em algumas características. A Idade Média tem como característica principal o teocentrismo. Isso significa que Deus está como centro do mundo e é utilizado para as explicações mais diversas. Por exemplo, não deu colheita porque choveu, foi castigo divino por algum comportamento que as pessoas tinham tido. Então, essa é uma visão teocêntrica de mundo. Deus e sua vontade suprema, soberana, explicam todos os acontecimentos. Além do teocentrismo, existe durante a Idade Média, no feudalismo, as relações de suzerania e vassalagem, que nada mais são do que relações entre reinos diferentes, entre feudos diferentes, executando uma espécie de troca de favores entre eles. A gente vai enxergar essas relações de suzerania e vassalagem dentro dos textos trovadorescos, por isso essa é uma característica bastante importante para você se lembrar. Além dessas, a gente pode pensar que o contexto histórico também está intimamente relacionado com o contexto de ascensão de Portugal como país independente. Isso significa que as cantigas também são uma maneira de elevar a imagem desse país. Além disso, Portugal, surgindo como nação independente, estava também criando o seu idioma, um idioma próprio, as chamadas línguas românticas, vulgares, derivadas do latim. O português ainda não era como nós conhecemos hoje, por isso as cantigas são escritas em um quase idioma diferente, é o galego-português. Além de tudo isso, é importante que a gente saiba algumas outras características. Quem sabia escrever nessa época eram apenas homens e nobres. Por essa razão, a gente vai encontrar somente autores homens. E os homens nobres tinham uma titulação diferente quando escreviam. Eles eram chamados trovadores, ou seja, aqueles que escrevem as cantigas, que serão os textos-fonte do trovadorismo. Eles vão se opor a outra classe de escritores, por assim dizer, que são os jograis. Os jograis são autores não nobres, ou como se chama de vilão. São aqueles que não têm essa origem e por isso vivem, trabalham como autores de cantigas. Não fazem isso por hobby, como eram os trovadores, no chamado ócio criativo. Então, o nome trovadores e os produtores de cantigas deram origem à escola literária trovadorismo. Essa escola, basicamente, tem como texto principal as cantigas, então, que são divididas em duas categorias, as líricas e as satíricas, e cada uma delas tem outras subdivisões. As líricas são divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo, e as satíricas em cantigas de escárnio e de maldizer. A gente vai ver cada uma delas e as principais características para você ser capaz de identificar, de classificar uma cantiga quando se deparar com uma. Então, as líricas de amor e de amigo têm, nas de amor, as características eu lírico masculino. O que é eu lírico? É a voz que se manifesta dentro de qualquer poesia. Diferente das narrativas, que a gente tem o narrador ou o personagem, nos textos líricos, nas poesias, a gente tem o eu lírico. Nas cantigas de amor, o eu lírico é masculino. E eu acabei de dizer para você que quem escrevia eram homens. Então, é uma voz masculina que se manifesta dentro das cantigas de amor. Isso significa que se você olhar para uma cantiga e ver termos no masculino, já pode de antemão pensar que se trata de uma cantiga de amor. Obviamente, se ela falar
de sentimento. A gente já viu que isso caracteriza o texto lírico, a gente viu isso em um vídeo anterior. Então, se você não se lembra, volta lá para o vídeo para refrescar sua memória. Então, as cantigas de amor têm o lírico masculino e falam de sentimento. Além disso, elas se passam num ambiente palaciano. Isso significa que é um ambiente voltado para a nobreza. Não é um ambiente campestre, por exemplo, é o ambiente dos palácios. E vai produzir um sentimento chamado de coita. Por quê? É importante que você saiba que as cantigas de amor eram feitas para uma mulher que já muitas vezes era casada. Isso significava que essa mulher era inatingível. E é exatamente isso que a palavra coita quer dizer. É uma espécie de sofrimento amoroso por um amor que não vai acontecer. Tá? Pode ter relação com a palavra coitado, por exemplo. Então, o sofrimento provocado na cantiga de amor é em decorrência da impossibilidade de realização desse sentimento. Nas cantigas de amor, por se tratar de uma mulher inatingível, a gente vai ver as relações de suzerania e vassalagem. Então, é muito comum a gente enxergar como forma de tratamento Mia Senhor. Então, isso significa que as mulheres não eram chamadas de senhora, né? Mas Mia Senhor, porque a mulher não tinha essa titulação elevada, né? Então, o fato dela ser chamada de Mia Senhor significava essa inatingibilidade, essa sensação de que essa mulher está sendo elevada. Nas cantigas de amigo, a gente vai enxergar um pouco diferente, na verdade, quase que o contrário. Por exemplo, o eu lírico é feminino. Eu acabei de dizer para você que quem escrevia eram os homens. Então, como pode se dar um eu lírico feminino? Isso significa que um homem se colocava no lugar de uma mulher e imaginava como ela iria se sentir com a ausência do ser amado. Então, se nas cantigas de amor o sentimento é a coita, nas cantigas de amigo, o sentimento é a saudade. Isso significa que esse amor pode ter sido realizado, mas agora o ser amado está distante e isso provoca uma saudade. Além disso, o ambiente nas cantigas de amigo é camponês, diferente das de amor que se dá no ambiente palaciano. As cantigas de amigo aconteciam muito, por exemplo, na beira do rio, quando as mulheres se encontravam para lavar suas roupas. Então, nesse ambiente, elas confessavam umas às outras a saudade que sentiam do amigo. E por que o termo amigo? Porque as mulheres não namoravam. Nessa época, elas conheciam os seus esposos no casamento. Sabe aquele momento no casamento cristão católico que o padre diz: pode beijar a noiva? Era o primeiro contato em que eles estavam tendo. Isso porque os casamentos eram um negócio. Eles aconteciam para a divisão de riquezas, para a divisão de poderes. Não acontecia por afeto. Essa noção ela é contemporânea. Então, a cantiga de amigo é quando a mulher tem um homem próximo dela. Então, como ela vai chamar esse homem? De amigo, que é como ela chama as mulheres, amigas, que estão próximas. Então, essas são as cantigas líricas. Me interessa que você consiga classificá-las. Então, uma outra maneira fácil, além dessas, é pensar na estrutura. As cantigas de amor, como são feitas por homens nobres, elas vão ser chamadas de cantiga de mestria. Isso significa que são cantigas muito bem feitas. Elas, diferentemente das cantigas de amigo, não vão apresentar refrão e nem paralelismo. O que é isso? Refrão a gente conhece, faz parte do nosso cotidiano. São aqueles trechos nas músicas que se repetem exatamente idêntico. E paralelismo são os trechos que se repetem no início, mas trocam o final. Eu já te mostro. Então, as cantigas de mestria, de amor, não tem isso. Elas são todas, têm versos sempre diferentes. Imagina aí um faroeste caboclo das cantigas, tá? Então, uma música que não vai ter refrão, não vai ter nada igual para a gente decorar. Aqui eu trouxe duas cantigas para você perceber a diferença. Então eu quero que você repare em alguns aspectos.
Por exemplo, essa vai falar de amor, então eu já posso entender que se trata de uma cantiga lírica. E eu quero que você localize comigo o eu lírico, para a gente perceber se é masculino ou feminino. Uma maneira é olhar para o termo Mia Senhor. Eu já te disse que essa é uma característica das cantigas de amor. Além disso, vamos pensar na questão estrutural. A gente consegue perceber que não há nem refrão e nem paralelismo. Os versos são todos diferentes, não há nada que se repete neles. Vamos prestar atenção nessa que está do outro lado. A gente já vai conseguir ver que ai flores vai se repetir o poema inteiro, né? Então, ai flores do verde pinho, ai flores do verde ramo. Aqui eu tenho um exemplo de paralelismo, tá? Então, eu vou chamar de P. E aquilo que se... Por que é paralelismo e não refrão? Porque troca o finalzinho, consegue perceber? Por outro lado, esse trecho, ai Deus e o ele se repete idêntico o texto inteiro. Nesse caso, a gente vai ter um refrão, que eu vou chamar aqui de R, tá? Então, além disso, a gente consegue perceber a presença da palavra amigo, amado, para a gente perceber que se trata de um eu lírico feminino. Viu como é fácil? Então, os vestibulares costumam pedir para você classificar. É dessa forma que a gente faz. Então, existem também as cantigas satíricas. Então, as líricas falam de amor e as satíricas são aquelas que vão tirar sarro, vão ironizar, satirizar, não encontro um outro termo melhor do que esse, alguma situação. E elas são divididas em duas categorias, as de escárnio e as de maldizer. Eu coloquei as duas já com todas as características aqui, porque fica mais fácil pensar em oposição nesse caso. As de escárnio possuem críticas indiretas. Isso significa que a gente vai ter a presença de ambiguidades. Por exemplo, eu vou falar mal de alguém, mas eu não tenho certeza de quem eu estou falando. Nas de maldizer, eu vou ter críticas diretas, se refere a alguém em específico. Então, não tenho as ambiguidades, né, os duplos sentidos provocados, ou o que nas cantigas de escárnio a gente pode chamar de equívocos. As cantigas de maldizer, elas têm um vocabulário muito vulgar e tem a presença, inclusive, de palavrão. Então, imagine você que textos escritos lá no século XII, mais precisamente no final dele, podem ter palavrões. Vou te mostrar como é que classifica. Então, vamos seguindo a mesma lógica que a gente fez nas cantigas líricas, que a gente já vai ver a presença do termo dona feia, ou seja, ele está ironizando a característica física de uma mulher. Vamos confirmar, olha só, dona feia, velha e sandia. Então, ela é feia, velha e gorda, né? Então, uma mulher que não vale a pena. Só que eu não sei quem é essa mulher, ele não fala o nome dela. Aqui, a gente tem a presença de um nome, então a crítica se refere a alguém em específico. Então, por essa razão, já dá para a gente perceber a diferença, mas eu vou te mostrar ainda outra possibilidade. Pode ver que ele vai falar palavras bem vulgares aqui, ó, foda e foder, que é uma característica das cantigas de maldizer. Tudo bem? Então, apenas para a gente retomar, as cantigas têm duas características, duas categorias. As líricas, que falam de sentimento, as satíricas, que tiram sarro. As líricas são de amor e de amigo, as satíricas de escárnio e maldizer. Então, essas são as características da escola literária Trovadorismo. Até o próximo vídeo!